por dentro das transformações. O governo de Mato Grosso investe na segurança. 107 novas viaturas foram adquiridas, sendo 87 para o interior do estado. Nenhuma cidade do interior será esquecida. Vai dar guarida para os policiais, dar assistência ao município. Dinheiro apreendido no tráfico é investido na segurança pública. Mais de 6 milhões de reais resgatados de organizações criminosas estão sendo aplicados na compra de armamentos para as polícias. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, internauta, de volta para a segunda parte da entrevista com o secretário de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso, Valdinei de Arruda. Secretário, vamos falar então agora sobre os trabalhos efetivos da Secretaria. Tivemos melhorias no sentido de garantir trabalho para a população em vulnerabilidade? Tivemos. Olha que a gente conseguiu trazer, dia 2 de fevereiro, nós conseguimos trazer a Organização Internacional do Trabalho, né, para uma parceria com o governador, com o governo do estado de Mato Grosso. Idealizamos em pouco tempo uma formatação de uma política, a gente idealizou uma política de trabalho, emprego e renda que é a melhoria do sistema público de emprego. Que a sociedade entende? O Estado ele precisa promover que pessoas que necessitam mais de trabalho ou de qualificação possam ingressar nesse processo produtivo. As empresas precisam, mas o mundo privado, ele faz a escolha dos melhores, né? Ele não tem tempo e não pode escolher quem só precisa para o trabalho. Quem tem que promover esse ingresso dessa população é o Estado. É o Estado. Isso não estava acontecendo. Isso não estava acontecendo. Não tinha uma ação para esse momento, né? Tanto que a Copa do Mundo se apresentou e nós perdemos o momento de aproveitar a mão de obra no Estado, deixar o saldo aqui, e todo mundo sabe que nossa mão de obra foi importada e voltou agora novamente para a sua origem. Esse modelo que nós idealizamos, o governador lançou, que nós chamamos de Emprega Rede, é uma modelagem que o governo vem apresentando para a sociedade. Ele tem uma especificidade de articulação em rede, permitindo com que você identifique a população que mais precisa desse ingresso e permitindo com que o aparelho público dialogue e permita que ele venha participar ou do emprego direto ou das qualificações. E quais são os critérios para que essas pessoas se enquadrem nesse perfil? Nós identificamos alguns perfis que têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Eu vou dizer para você vai entender. Primeiro, a mulher. Toda mulher, primeiro que ela tem maior dificuldade de ingressar, e segundo, quando ela ingressa, ela tem menor salário que o homem, da mesma função. O que nós promovemos? Nós promovemos algumas ações, nós chamamos de ação proativa, dialogando com a comunidade empresarial. Nós fizemos 2 dias de inclusão da mulher no mercado de trabalho, né? Fizemos uma semana, na semana de março, e depois fizemos um outro evento. Por que isso? Porque você coloca na pauta essa temática. Nós convocamos as empresas, nós chegamos a abrir quase 2.000 vagas exclusivamente para mulheres. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Permitindo com que a empresa entendam da sensibilização, da necessidade e do potencial que a mulher tem. Quando a gente faz a chamada, elas vêm para o processo. Essa chamada nos permite identificar aquelas que têm perfil para o emprego direto, foram 2.000 vagas exclusivas nesse período, 848 em um momento, encaminhamento, e mais 942 no outro encaminhamento. Mas permite também a gente ver a deficiência que ela tem para o processo. Então faz com que nós aprimoremos. No segundo momento, nós já começamos a ofertar qualificação também. A partir do momento que ela não ia para a vaga, ela ia para mudar de qualificação. A Secretaria fez um filtro a partir dessas vagas também, para saber qual encaminhamento daria para essas mulheres. Exatamente. Um outro público que tem dificuldade de ingressar são as pessoas com deficiência. Para esse momento, a gente identificou um atendimento psicossocial, né? Isso foi aperfeiçoado. Para que essas pessoas entendam que ela possa. Também, você tem dois gargalos para a inclusão dela. A primeira é ela. Então, por isso, a psicóloga e a assistente social faz um trabalho direcionado a essa pessoa. Pessoas com deficiências são pessoas naturais, como qualquer uma outra, né?
é natural que todos nós tenhamos deficiência. Isso é o natural. Na realidade, todas as pessoas no mundo são pessoas com deficiência. Né? Seja em nível menor, ou maior, seja em nível maior. Então é natural. Então todos são iguais. Aquelas que têm pessoas que portam uma deficiência mais avançada, mesmo assim elas têm qualidade para o trabalho e para a inclusão socioprodutiva. Por isso esse diálogo. Segundo, o diálogo com as empresas. De permitir, de entender que é preciso dar acesso a essas pessoas. Esse trabalho nos proporcionou avançar os números consideravelmente para cima. Só na o trabalho que nós fizemos para a inclusão no Estado, foram mais de 500 vagas exclusivamente para pessoas com deficiência. Secretário, o senhor chegou de falar das empresas. Existia antes um critério para se estabelecer essa parceria e de cobrar das empresas que receberam incentivos fiscais do Estado? Porque a gente sabe que na instalação dessas empresas no Estado, uma das contrapartidas era a questão dos empregos diretos e indiretos. E pouco a gente viu ou ouviu falar que houve, de fato, a garantia desses empregos ou que houve fiscalização do Estado. Como que está essa questão na pasta? Então, isso nunca existiu. Pela primeira vez nós estamos discutindo a reformulação do incentivo fiscal sobre essa ótica. Pela primeira vez, eu já apresentei, nós secretários já fizemos a conversa. Quem lidera esse processo de nova discussão do incentivo fiscal é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o secretário Cineri. Ele já recebeu a nossa proposta, a nossa visão das setas. O que nós entendemos? E já fizemos a apresentação também dessa linha junto à Assembleia que está discutindo essa temática. A primeira, se você dá incentivo fiscal, não é só preciso você dar emprego. Isso é natural, toda empresa vai precisar de emprego. Mas é preciso que seja mais e melhores empregos. Primeiro, se essa empresa tem incentivo fiscal, a empresa deve cuidar da segurança alimentar da família. E segurança alimentar não é só boa alimentação, é ter um programa de segurança alimentar para ele, para a família, que permita a ele diminuir a obesidade, melhorar a qualidade de vida. Não só oferecer a cesta básica. Não, melhorar a qualidade de vida. A segurança alimentar parte da educação alimentar e de alimentos saudáveis, né? Essa é a proposição. Segundo, saúde. É preciso ter um programa de saúde para ele e para a família, porque se ele tem incentivo fiscal, esse trabalhador, ele não pode dar despesa para o Estado. A empresa precisa... Tem um trabalho de qualidade de vida. Qualidade de vida, incentivo ao melhoria, esporte. Todo o processo que leva à qualidade de vida e saúde desse ambiente. Terceiro, ele tem que proporcionar a esse trabalhador uma continuidade na sua elevação profissional e educacional. Nós temos muito problema de trabalhadores que têm deficiência no trabalho porque não pôde terminar seus estudos. Então, isso é um programa, são 3 programas mínimos que precisa estar junto para quem adota um incentivo fiscal. Esses critérios nunca existiram. Nunca existiram. E são 3 critérios que vão ajudar o Estado, porque o trabalhador vai ser bem alimentado, vai ter saúde, proteção de saúde dentro da sua relação de trabalho, e vai continuar a sua elevação educacional profissional, que vai resultar numa melhoria da qualidade do trabalho no trabalho, até para o próprio empregador. E terceiro, a gente passou por esse ano por uma questão que a gente está prevendo com essa proposta não passar mais. A gente teve demissão de trabalhadores de cadeia produtiva, como o caso do frigorífico, foram mais de 4.000 demissões aqui no Estado, e são setores que receberam incentivo fiscal para se fixar. E, de repente, eles fecharam, foram embora e deixaram os trabalhadores para nós cuidarmos, o Estado cuidar, o município cuidar. O que a gente está sugerindo é um fundo de seguridade social do trabalho, para permitir com que casos infortúnios como esse, seja cuidado por esse fundo, para que não permita com que esse trabalhador seja despejado, por mais que ele tenha seguro-desemprego, mas ele pode passar por um período de desemprego mais longo. Né? E isso tem sido a nossa proposta nesse momento. E deve ocorrer a fiscalização do Estado em relação a essas empresas, já que eu falei agora há pouco, a gente pouco ouviu falar que de fato as empresas cumpriram com esse contrato de parceria. Essa fiscalização deve ocorrer, até em razão da função do senhor enquanto superintendente, sabe da importância de se cobrar efetivamente o cumprimento das normas e leis trabalhistas? Isso é imprescindível, né? A partir do momento em que ele ingressa, já há uma preocupação muito grande
dos nossos órgãos, né, do Estado. Já é uma preocupação muito grande da Controladoria Geral do Estado. Há um diálogo da Controladoria Geral do Estado com a Superintendência, com a auditoria, para permitir uma melhoria integrada. Interdisciplinar. Controle e comando, para esses casos, é muito importante. Tá? Para que a gente possa performar, identificar. Porque é preciso que todos entendamos, né? Todas as empresas privadas, por determinação legal da Constituição, elas já são obrigadas a cumprir sua função social. Que não ocorre. Nem sempre ocorre, né? Agora, a partir do momento que ele entra num incentivo fiscal, mais ainda ele tem que cumprir essa função, né? Com maior responsabilidade ainda. E nós temos que ter esse papel de melhoria do controle, da verificação e da fiscalização, que é esse papel que o Estado vem melhorando. O senhor, enquanto superintendente regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso, ampliou seus contatos, inclusive em nível federal. Acredita que isso tem contribuído para trazer ideias e ações que sejam aplicadas em Mato Grosso? Eu acredito que sim, né? A gente fez não só contato aqui no Brasil, a gente tem... Pela OIT, pela Organização Internacional, pela ONU, a nível mundial. A gente conheceu de boas práticas no Brasil e a nível mundial. Eu mesmo estive por 3 ou 4 vezes fora do país, dentre elas levando boas práticas daqui do Estado de Mato Grosso que a gente implantou na superintendência. Em Bogotá foram mais de 150 países que participaram de um processo de troca de experiências. Isso nos permitiu, nós estamos agora, trouxemos a Organização Internacional no início do ano, devemos receber o novo diretor da Organização Internacional do Trabalho que tomou posse agora. Ele coordenava um programa importante a nível de Genebra, que denomina-se de Empregos Verdes, e o Estado de Mato Grosso já está discutindo essa temática a partir da minha ida para o Estado, a implantação. Ele virá a Mato Grosso já, o Peter Posch, né, especificamente para dialogar com o governador deve recebê-lo. Nós trouxemos para cá temáticas importantes na geração de trabalho, emprego e renda. Nós estamos discutindo a nova proposta do Plano Estadual de Qualificação. Pela primeira vez nós vamos ter um programa estadual de qualificação que está na Casa Civil para ser encaminhado, partindo das premissas mundiais de discussão. Existem critérios agora, né, secretário? Sim, são vários princípios, critérios, o que nós chamamos de avanço na justiça social. Né? Hoje, a inclusão pelo trabalho é considerado um dos principais meios efetivos de superação de novas formas. O Empregos Verdes, por exemplo, é considerado e já está sendo aplicado em países como Estados Unidos, China, como uma nova matriz alternativa de geração de trabalho e renda para enfrentamento à crise. Então, essas diretrizes a gente está implantando dentro do Estado do Mato Grosso, né? Nós estamos utilizando cadernos e estudos feitos pela PNUD, pela OIT, pela ONU, que direcionam alguma matriz a gestores capazes de superar boas práticas, não só a nível mundial, mas são gestões de políticas, de implantação de políticas. Uma, por exemplo, que nós estamos implantando no Estado, melhoramos a performance e a roupagem dela, que é o microcrédito social, que nas diretrizes mundiais do caderno de pleno emprego e justiça social, que saiu em 2010, eles colocam a importância, pela primeira vez, colocam a importância das finanças sociais, eles chamam de finanças sociais. Vamos falar um pouquinho, secretário, a gente tem muitas ações, mas falar também da assistência social, que é um outro ponto que a Secretaria trabalha, e muito se fala e se reclama e se denuncia a respeito dos benefícios dados às pessoas em vulnerabilidade em razão de não se ter um trabalho de fiscalização e essas pessoas acabam acomodadas com recebimento de Bolsa Família. Na gestão passada tínhamos o Panela Cheia. Como que a Secretaria tem trabalhado nesse sentido de evitar esses custos e não garanta a elevação dessas pessoas em vulnerabilidade para conseguirem recursos e se manter pelas próprias pernas? Não, primeiro, a política de assistência social é uma legislação que impõe ao governo federal, ao Estado e ao município atribuições que permitam elas entenderem que existem pessoas de vulnerabilidade e precisa ter um sistema único de assistência social, como tem um sistema único de saúde, capaz de fazer o atendimento, o pronto atendimento
tratando essas pessoas, dependendo dos casos em que elas estão, em atendimentos específicos. Específicos porque, se são idosos, é preciso ter uma modalidade de atendimento. Se são pessoas violentadas, né, uma modalidade de atendimento. Egresso trabalho escravo. Egresso trabalho infantil, violência doméstica, violência familiar. Se são motivo de abandonos, também um acolhimento. E tratou-se de criar referências e contra-referências nesses serviços, né? Referenciar esses serviços significou adotar, o Brasil adotou em discussões, foram várias discussões, um modelo, e esse modelo é o que nós seguimos. De fato, o que se quer com tudo isso é permitir com que essa população se iguale e se empodere. Esse é o objetivo final, né? Que tenha acesso, que permita ele acesso às oportunidades, mas que eles sejam empoderadas e que consigam viver livremente. Mas ainda falta avançar nesse sentido. Muito avanço. O que nós temos em Mato Grosso nesse ano de 2015 que nós conseguimos performar? Primeiro, existe um mecanismo de cofinanciamento dessas ações que são realizadas nos municípios. Esse cofinanciamento, o recurso maior do governo federal, é natural, ele tem muito mais arrecadação. O Estado vinha ajudando como convênio nos municípios, de convênio tem município que recebia, tem município que não recebia, era um transtorno. Também não tinha critério? Ou havia algum outro critério? Existia, no ano passado eles não encaminharam esse recurso, e esse ano a gente mudou a forma de entregar esses recursos que nós conhecemos como Fundo a Fundo. Foi um decreto do governador, criou o Fundo a Fundo. Qual que é o critério hoje? Hoje o critério é acordado no encontro com os gestores dos municípios. Mas são os municípios mais pobres, com todos, IDH mais 141 baixo? municípios. 141 municípios eles recebem por faixa, dependendo do total da população, eles recebem uns valores, até são 3 faixas diferentes. Mas ele está indo para o Fundo a Fundo, significa o quê? Ele sai do fundo nosso e vai para um fundo da assistência social do município. Entrou nesse fundo, ele aplica o recurso no momento que ele tiver necessidade e no tempo dele. Ele não precisa mais devolver o dinheiro, caso ele não use num ano, como é o caso do convênio. Certo. Né? Isso facilitou em muito a operação desses recursos que foi colocado. E a autonomia dos municípios. E a autonomia dos municípios. Mas a gente ainda precisa melhorar muito. A gente precisa aperfeiçoar no Estado o acolhimento, principalmente de idosos. A gente precisa discutir a melhoria do acolhimento dos idosos, que ainda não tem uma regulamentação. Existe pouca regulamentação prevendo a melhoria do acolhimento dos idosos. Do adolescente já existe, e a gente precisa melhorar o acolhimento de crianças e adolescentes. No Estado, existe a necessidade do Estado recolher criança, atender criança, acolher criança, porque eles não ficam em famílias, a Justiça exige isso. Agora, esse ambiente, é preciso que se diga, nós temos que deixar para trás os abrigos e transformar esse ambiente onde vai receber a criança numa casa normal. Num lar de verdade. Num lar de verdade. Eu gostaria que o senhor tocasse num assunto bem rapidinho para a gente não estender muito mais a nossa entrevista, em relação ao lar da criança e os servidores locados para lá. Parece que está tendo uma readequação. Como que vai funcionar essa questão do remanejamento dos servidores que foram aprovados em concurso, estão em estágio probatório, mas com a possibilidade do lar da criança fechar, eles ficariam como? O lar da criança não vai fechar. Ok. Tá? A gente não vai fechar o lar da criança enquanto tiver a necessidade de acolher crianças. Né? O lar da criança nós vamos agora passar, já éramos para ter iniciado, não iniciamos porque havia um aceno do Ministério Público de que, um termo de ajuste de conduta, de que haveria a entrega dessas crianças ao município, para que eles houvesse esse acolhimento. Até agora a gente não evoluiu. Qual que é a decisão minha como secretário? É de que a gente agora parta para implementar casa-lar estadual do Estado, transferindo de forma gradual, respeitando as condicionalidades dessas crianças, desses adolescentes para uma casa-lar, permitindo que a gente guarde toda a estruturação de acolhimento. Porque nós estamos percebendo que
A metodologia que nós temos aqui no Estado e a metodologia que nós estamos aprimorando, nós vamos ter uma segunda etapa de um curso, de uma especialização de abordagem, de tratamento de abordagem, que a USP evoluiu em São Paulo, aplica, trouxe parte para cá para os cuidadores e melhorou enormemente a qualidade de vida, não só das crianças, adolescentes, quanto dos nossos atendentes. E vamos continuar essa qualificação. Isso tem feito o quê? Tem feito com que algumas crianças e adolescentes que são acolhidas pelo município, por algum motivo, não conseguem ficar, né? Tem sido encaminhado para que nós possamos continuar o acolhimento e o atendimento. E os servidores não devem ser remanejados? Alguns, nós temos um número menor, nós temos 100 e poucos cuidadores. Óbvio que nós temos que enquadrá-los e remanejá-los. Isso está sendo um estudo feito pela Procuradoria, pela nossa PGE, Geral do Estado. Nosso desejo é permanecer, porque esse serviço de acolhimento, enquanto nós tivermos, porque na verdade a gente tem crianças e adolescentes neuropatas, e nós temos crianças e adolescentes autistas. E tem que ser um trabalho específico? Tem que ser muito especializado para dar qualidade de vida para essas crianças. Certo. São crianças que estão aptas a serem adotadas, mas nós sabemos da dificuldade que é aparecer um casal ou alguém que adote um neuropata ou que adote... Agora, uma outra evolução que nós vamos iniciar esse ano, próximo ano, será o trabalho para fomento da família acolhedora. Né? O que essas crianças e adolescentes precisam é de uma família. A passagem pelo espaço da casa-lar, ela tem que ser o menor tempo possível. Tem esse trabalho de sensibilização. Secretário, eu agradeço imensamente a sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá certo. E você continue nos acompanhando aqui no portal do RD News, no RDTV, por meio do endereço rdnews.com.br/RDTV. Vejo você em outras entrevistas, RDTV, TV Web, todo dia.